Agora, nós vamos conversar com a moradora de rua. Há quanto tempo a senhora está aqui na praça? Não, eu não sou moradora de rua, não. Eu sou Polícia Militar Federal Civil, portadora do CPF, CNPJ estrangeiro de Hong Kong, Hiroshima. E eu estou aqui porque eu estou presente, que eu trouxe a Gal de Brasília para cá. E ele está desconhecido e está renegando a mãe dele aqui. Agora, mas por que a senhora escolheu a Praça do Centro hoje para ficar? Porque ela vira nele, então ele representa uma mulher aqui para nós. Então estamos representando 2 homens aqui, que é a Polícia Militar Federal Civil, com os pais deles falecidos. Tá certo, então. E aí, pessoal, estou aqui hoje trazendo o versus vencedor da enquete, o Chris Walker versus o Springtrap. Eu espero que vocês gostem. Chris Walker era um ex-militar que foi contratado pela corporação Morkoff como segurança, e ele aproveitaria o seu posto para agredir e matar os pacientes do sanatório, colecionando as suas cabeças como se fossem troféus. Mas os agentes da Morkoff acabariam descobrindo a sua coleção, e ao chegar em casa e ver os agentes mexendo nas suas coisas, o Walker se enfureceria e iria para cima dos dois. E depois de uma luta intensa, ele acabaria sendo capturado e levado até a Morkoff, onde seria usado como cobaia para o projeto Walrider. Em força, na sua forma humana, ele conseguiu dominar os 2 melhores agentes da Morkoff e tratá-los como se fossem bonecos, além de também conseguir decapitar pessoas como se não fosse nada. Já como variante, ele facilmente dominou o Miles Upshaw e o arremessou, fazendo ele atravessar uma janela. Empalou um soldado em uma viga de ferro, quebrou e derrubou uma porta de madeira facilmente, ergueu um homem com apenas um braço e arrancou a sua cabeça, derrubou uma porta de metal, rompeu uma janela de vidro blindado com seus golpes, arremessou um homem fazendo ele abrir uma porta, e é superior às outras variantes, que são capazes de erguer e arremessar pessoas, derrubar portas e atravessar paredes. Mas o seu maior feito foi ter conseguido arrancar a cabeça do Miles Upshaw, quebrando completamente a sua resistência, sendo que o Miles era capaz de resistir ao impacto direto de uma explosão seguido de uma queda. Em velocidade, ele atingiu a Pauline com um soco antes que ela tirasse nele, atacou e matou um homem rapidamente, agarrou o Miles e o arremessou sem que ele reagisse, e consegue se mover rapidamente por todo o sanatório. Em resistência, ele resistiu a levar vários tiros de revólver a queima-roupa para depois ser atropelado e bater sua cabeça contra uma rocha, e resistiu a uma rajada de fogo como se não fosse nada, e resistiu a uma queda enorme, mas o seu maior feito foi ter suportado múltiplos ataques do Walrider, sendo que o Walrider é capaz de despedaçar e desmembrar uma pessoa por completo. Em inteligência, ele sabe atacar por surpresa e fazer pequenas estratégias. Em armas, ele não tem nenhuma. Já em habilidades, ele possui sentidos aprimorados e capacidades físicas sobre-humanas. William Afton era um homem honesto, pai de 3 filhos que, com a ajuda do seu amigo Harry Schmidt, fariam uma grande rede de restaurantes, tendo como atração principal robôs mecanizados que cantam e servem comida. Mas o seu mundo acabaria virando de cabeça para baixo depois que seu filho mais velho, junto com alguns amigos, colocariam a cabeça do irmão mais novo dentro da boca do primeiro Fredbear, e a máquina acabaria esmagando brutalmente a cabeça do seu filho, fazendo com que ele morresse na hora. E depois desse terrível acontecimento, ele acabaria ficando maluco e começaria a matar todas as crianças que apareciam no seu restaurante, começando pela filha do seu sócio e terminando com 5 crianças que faziam o aniversário. E depois disso, ele faria com que o seu antigo sócio construísse um pequeno grupo de máquinas assassinas que matariam por ele, mas uma dessas máquinas acabaria matando a sua filha, e isso faria com que ele ficasse ainda mais louco e destruísse os animatronics do seu antigo restaurante. Mas as almas das suas antigas vítimas que haviam possuído os animatronics começariam a persegui-lo e o prenderiam dentro de uma sala. E para poder escapar dali sem que os fantasmas o atacassem, ele colocaria o antigo traje do Spring Bonnie. Mas ao colocá-lo, o William começaria a rir histericamente, e isso, somado à forte humildade na qual o traje foi exposto, acabariam fazendo com que os mecanismos do traje se fechassem e esmagassem o corpo do William. E depois disso ele morreria, mas a sua alma possuiria o seu cadáver junto do traje. E o restaurante Fred Fazbear reabriria como uma atração de terror, e ele começaria a ser chamado de Springtrap. Em força, sendo um humano, ele facilmente conseguiu destroçar os corpos de Fred, Bonnie, Chica e Foxy. Animatronics esses que possuem uma couraça e um endoesqueleto inteiramente feitos de metal. Já como animatrônico, ele conseguiu facilmente matar os diferentes guardas noturnos da atração de terror. E ele também se escala com os outros animatrônicos, que são capazes de pular grandes alturas e esmagar crânios facilmente.
Em velocidade, ele conseguiu matar a filha do seu sócio sem que ela reagisse, e também matou várias crianças sem que elas pudessem fugir. Se esquivou das investidas de um fantasma e matou os diferentes guardas noturnos sem que eles conseguissem se defender. Mas o seu maior feito foi ter conseguido atacar e destroçar os animatrônicos sem que eles reagissem, sendo que os animatrônicos conseguem atacar e matar guardas de segurança facilmente, e eles também são capazes de se mover a uma velocidade sobre-humana. Em resistência, ele resistiu a ser esmagado pelos mecanismos do traje, sendo que esses mecanismos são capazes de triturar um corpo humano até sobrar apenas os seus olhos e dentes. E ele também resistiu a um incêndio que destruiu toda a pizzaria do Freddy's. Em inteligência, ele sabe como vestir os trajes animatrônicos, sabe esconder cadáveres impedindo que a polícia os encontre, e também sabe como os fantasmas agem e como impedir que eles o ataquem. Em armas, ele tem seu traje de metal. Já em habilidades, a única coisa que ele demonstrou foi em possuir o seu próprio cadáver. Depois do incêndio do Freddy Fazbear, o Springtrap fugiria de lá e começaria a caminhar sem rumo, até que ele acabaria chegando no sanatório da Morkoth. E ao olhar em volta, ele acabaria vendo um homem entrando pela janela. Então ele também entraria lá. E entrando lá, ele rapidamente veria o estado terrível na qual o local se encontrava. E depois de andar um pouco pelo local, ele acabaria vendo o mesmo homem que entrou sendo jogado pela janela. E depois de jogar o Miles pela janela, o Chris Walker olharia para o lado e veria o Springtrap o observando. E sem perder tempo, ele rapidamente iria para cima do robô, assim começando a luta. O Chris Walker tentaria agarrar o pescoço do Springtrap, mas antes que ele pudesse agarrá-lo, o Springtrap o atingiria com um soco que o derrubaria no chão. Mas o Chris Walker se levanta e revida o soco, fazendo o Springtrap dar alguns passos para trás. Mas o Springtrap se enfureceria e iria para cima do Chris Walker, o atingindo com dezenas de socos que mais uma vez o derrubariam no chão. E antes que o Chris Walker pudesse se levantar, o Springtrap agarraria sua cabeça e a esmagaria, assim vencendo a luta. Então pessoal, foi esse o versus. Em força, o Springtrap era por muito superior ao Chris Walker, já que o maior feito do Chris Walker foi ter arrancado a cabeça de um personagem que era capaz de resistir ao impacto direto de uma explosão seguido de uma queda. E mesmo isso sendo um grande feito, o Springtrap na sua forma humana foi capaz de não só arrancar a cabeça, mas como despedaçar completamente os corpos dos animatrônicos do seu restaurante que eram inteiramente feitos de metal. E isso também se repete na velocidade, já que mesmo o Chris Walker conseguindo atacar os melhores agentes da Morkoth, o William Afton conseguiu atacar os animatrônicos do seu restaurante, que tinham velocidades sobre-humanas. E na resistência, o Springtrap também é superior, já que mesmo conseguindo resistir aos primeiros ataques, o Walrider ainda conseguiu destroçar o corpo dele por completo, enquanto o corpo do Springtrap permaneceu inteiro mesmo depois de ter sido esmagado pelos mecanismos do traje. E esses mecanismos são capazes de triturar por completo o corpo de uma pessoa. E ele também resistiu ao incêndio que destruiu todo o restaurante. E na inteligência, o Springtrap também é superior, já que o William Afton junto com seu amigo Harry conseguiram montar e programar todos os animatrônicos do restaurante. E mesmo o Chris Walker tendo um passado militar, ele ainda age e ataca de forma impulsiva. E nas armas, o Springtrap volta a ganhar, já que ele possui o seu traje de metal que o protegeria dos golpes do Chris Walker, enquanto o Chris Walker não possui nenhuma arma. E nas habilidades, o Springtrap vence. Portanto, indiscutivelmente, o vencedor é o Springtrap com 100% de chance de vencer. Eu espero que todos vocês tenham gostado.